Olá, tudo bem? Eu sou a Thaíse, sou psicóloga na cidade de Promissão e através do diretor, o professor Edson Rodrigues, eu recebi um convite para falar com vocês, os alunos da Escola Estadual Professor João Teixeira Sampaio, sobre o tema cyberbullying. O bullying, ele já é conhecido e é caracterizado por uma violência física, verbal, psicológica, acontecida não apenas no ambiente escolar, até mesmo nos ambientes de trabalho. E assim, se formos parar para pensar, a necessidade de vitimizar alguém tem a ver com os nossos aspectos emocionais. Muitas vezes eu preciso colocar a pessoa numa posição inferior ou direcionar a minha raiva porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, com os meus sentimentos. Ou se eu venho de repetições de padrões de comportamento de agressividade na minha família. Então vamos pensar. Se eu inferiorizo alguém, a tendência do meu psiquismo é achar que eu me sinto superior. Mas na realidade, essa prática traz um prejuízo muito grande. E nesse contexto em que estamos vivenciando hoje, de pandemia, nunca visto no nosso histórico do Brasil, a prática do cyberbullying foi intensificada. Então, por isso essa conversa, para que possamos ter um momento de reflexão sobre este tema. Veja bem, as consequências do cyberbullying são muito graves. Aquilo que a gente chama de brincadeira nem sempre pode ser considerado brincadeira, porque a gente não sabe o estado emocional de quem está recebendo esse tipo de brincadeira. E veja bem, às vezes uma exposição de uma imagem, às vezes uma exposição de uma imagem íntima, às vezes a depreciação de características físicas, pode ser de maneira automática realizada por nós, porque nós estamos acostumados a julgar, não é mesmo? Porém, o impacto emocional que isso pode ter na vida das pessoas pode ser um prejuízo muito grande. O Brasil, ele é considerado o primeiro no mundo em casos de sintomas de ansiedade. Isso é muito delicado. No período que a gente está, isso se intensifica. E ele também está no ranking como 5º lugar nos casos de depressão. O cyberbullying, por essa prática, meio que considerada sem limites, porque através de fakes ou através da própria questão virtual, nós nos colocamos numa imagem que tende a atingir outras pessoas de uma maneira a impactar, tendendo às vezes até mesmo ao suicídio. Então imagine você que às vezes uma simples brincadeira pode acabar com a vida de alguém. Então essa é uma situação muito propícia para refletirmos no momento. E o que é interessante pensar? Que não só a depressão, os transtornos de ansiedade, as síndromes do pânico, que estão muito emergentes, mais ainda nesse contexto que a gente está vivenciando, mas essa questão de só colocar o julgamento em cima do outro, às vezes por uma brincadeira, às vezes para disseminar a minha raiva e a minha insatisfação, pode ter um impacto na vida de outras pessoas. E às vezes essa outra pessoa pode ser o filho de alguém, pode ser o amor de alguém, entende? Então isso é muito importante que possamos refletir. Veja bem, o meu foco aqui é preventivo, não é elucidar questões legais. Tem a parte legal dos direitos. Dá a impressão que através do cyberbullying, porque a gente está fazendo isso de certa forma blindado por uma máscara virtual, que não terá consequências, mas tem, né? Às vezes até a reclusão de 4 anos. Mas as consequências a nível psicológico são muito maiores. Então vamos pensar sobre isso e diante de uma atitude, se você percebe-se
como o meu foco é preventivo, se você percebe-se sendo vítima de um cyberbullying, algumas atitudes são muito necessárias, né? Por exemplo, vamos pegar uma simples questão. Você vai pesquisar um tênis de uma determinada marca. E aí você vê que as propagandas do seu Facebook, do seu Instagram, sugerem tênis semelhantes. Então ninguém sai impune. Apesar da dificuldade maior de se chegar àquele agressor no meio digital, é hoje em dia muito vinculada à prática das conexões. Se você coloca o seu e-mail em uma rede social, ele automaticamente conecta em outras tantas, não é assim? Por isso, a nível preventivo, precisamos estar atentos. Não é acreditar que não teria consequências. Tudo tem consequências. Eu acredito muito na frase tão divulgada do Pequeno Príncipe, né? Que a gente é eternamente responsável por aquilo que a gente cativa. Nas redes sociais, a gente é eternamente responsável por aquilo que a gente publica. E às vezes, uma sutil brincadeira entre parceiros, né? A questão de mandar um nudes, por exemplo, a questão de às vezes falar assim, não, está sigiloso, é só comigo. Não existe isso, gente. Tem os arquivos na nuvem, tem a questão dos prints. Então, nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas ações, inclusive a nível digital. Diante desse momento que estamos vivendo, precisamos ser cautelosos com aquilo que a gente faz, porque intensificaram os casos de cyberbullying, assim como intensificaram os sintomas que eu mencionei agora há pouco. Então, diante disso, caso eu esteja vivenciando uma situação de cyberbullying, o que é necessário fazer? De imediato, bloquear aquele que é chamado de agressor. Se intensificarem, fazer um registro, um boletim de ocorrência. Mas o cuidado preventivo básico para nós que hoje em dia estamos muito no mundo digital é o cuidado com relação à exposição da própria pessoa. Às vezes uma foto, a identificação do uniforme, às vezes uma relação de amizade que passado algum tempo mudou, e isso torna-se motivo de cyberbullying, né? Então, muito cuidado, principalmente com a prevenção da sua imagem. Nós pegamos isso muito com relação aos jovens, falamos em torno deste assunto, porque os jovens estão em formação, eles vão ser os futuros profissionais. Primeira coisa que se investiga hoje em dia numa entrevista de emprego é o perfil, né, para determinado cargo. E mesmo aquilo que não é expresso, que está oculto do perfil, por exemplo, do Facebook, do Instagram, ou as postagens do Twitter, não estão ocultas. Existem, inclusive pelas empresas, formas de se investigar aquilo que é deletado por nós, né? Então, fica-se alerta a nível de conscientização da importância de sermos empáticos. Esse momento, ele é para que a gente consiga olhar para nós e olhando para nós, nós possamos elaborar os nossos conteúdos da melhor forma e contribuir para uma mudança positiva no nosso mundo. Eu agradeço muitíssimo, me coloco à disposição para qualquer dúvida que surjam e que a gente possa analisar, refletir e oportunizar que outras pessoas possam estar atentos e conscientes para um bem maior. Obrigada. Até mais.